Olá, sejam bem-vindos ao meu canal para mais uma semente do Evangelho. Vamos nessa semente do Evangelho começar a leitura de um livro, sempre lendo uma mensagem desse livro e refletindo sobre o Evangelho. Vamos começar uma reflexão sobre o livro Cartas de uma Morta, ditada pelo Espírito de Maria João de Deus, psicografado pelo médium Chico Xavier. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedir permissão aos mensageiros de luz, agradecendo por mais essa oportunidade. Que todos os nossos entes queridos, os amigos, os irmãos, aqueles que nos pedem prece, sejam envolvidos com essa luz de amor deste Evangelho no lar, neste momento sublime em nossas vidas. Que Deus nos proteja. Obrigada a você que chegou até aqui e que está assistindo às nossas sementes do Evangelho. Que as sementes do Evangelho sejam semeadas em seu lar para que mais tarde elas venham florescer, para que você e sua família possam se familiarizar mais com as leituras do Evangelho, para que o Evangelho possa transmitir para seu lar as irradiações de amor, as bênçãos de luz, as bênçãos curativas e tudo de bom que nós, daqui, estivermos preparados para enviá-los para o seu lar através da leitura do Evangelho. Que Deus nos proteja. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a primeira mensagem do livro. O livro, ele conta a história da mãe do Chico Xavier, Dona Maria João de Deus. Quando ela chega ao mundo espiritual, ela começa a imprimir, né, tudo aquilo que ela encontrou, né, no limiar da vida de além-túmulo, que é a primeira mensagem do livro. Para mim, meu caro filho, as últimas impressões da existência terrena e os primeiros dias transcorridos depois da morte foram muito amargos e dolorosos. Quero crer que a angústia que naquele momento avassalou a minha alma originou-se de profunda mágoa que me ocasionava a separação do lar e dos afetos familiares. Pois apesar de crer na imortalidade, sempre enchia-me de pavor os aparatos da morte. E dentro do catolicismo, que eu professava fervorosamente, atemorizava-me a perspectiva de uma eterna ausência. Lutei enquanto me permitiam as forças físicas, contra a influência aniquiladora do meu corpo. Mas foi uma luta singular a que sustentei, como só acontecer aos corações maternos, quando periga a tranquilidade dos seus filhos. Unicamente esse amor obrigava-me ao apego à vida, porque os sofrimentos que já havia experimentado desprendiam-me de todo o prazer que ainda pudesse me advir das coisas terrestres. Veja bem, logo nessa primeira mensagem, ela começa, né? Veja o que ela fala sobre os filhos. Para mim, meu caro filho, as últimas impressões da existência terrena e os primeiros dias transcorridos depois da morte foram muito mais amargos e dolorosos. Os espíritos nos contam, através das cartas consoladoras, né, as suas primeiras impressões ao chegar no mundo dos espíritos. Sendo que logo que eles estão, digamos que no momento que se aproxima, né, a hora do seu retorno ao plano espiritual, ali já tem uma equipe preparando esse irmão, buscando, né, agasalhar ele naquele cantinho para que ao chegar ao mundo dos espíritos ele não tenha esse choque, né? Porque ele leva consigo, quando ela diz, uma profunda mágoa que me ocasionava após a separação do lar. Porque quando ela desencarnou, né, justo, ela desencarnou com aquela mágoa no peito da traição do esposo dela. E aqui ela fala também, né, que o pavor, os aparatos da morte, e dentro do catolicismo, que eu professava fervorosamente, atemorizava-me a perspectiva de uma eterna ausência. Então, como ela era muito católica, ela orava muito, ela ia muito na igreja, né?
ela não tinha esse esclarecimento sobre o mundo espiritual que ela encontrou, né, na vida de além-túmulo. Então, nós vamos, né, ao longo dos dias, nas sementes do Evangelho, eu vou estar lendo uma mensagem antes de cada leitura do Evangelho. Então, essa foi a primeira leitura do livro, né, Cartas de uma Morta, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Maria João de Deus, a sua mãe, tá? A primeira mensagem foi No Limiar da Vida de Além-túmulo, essa que nós acabamos de ler e refletir aqui com vocês. Mas hoje o Evangelho, eu convido você a refletir um pouquinho sobre a paciência. Capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, o enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil, e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Então, veja bem, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofredes, mas, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Quando você lê esse trecho, você fica assim, meu Deus, como que Deus pede para que eu agradeça muitas vezes aquela dor, me diz que é uma bênção, né? Que ele envia todos os seus filhos que estão na terra. Ora, meus irmãos, enquanto estamos sentindo dores, sabemos, quando somos esclarecidos pelo Espiritismo, que a dor é somente física. Somente o seu corpo, ele vai deteriorando. Ele dói, mas você toma um medicamento, você vai ao médico e, de acordo com a enfermidade, você logo melhora. Há momentos que você pode, né, até mesmo questionar Deus. Mas tem pessoas também que passam quantos anos numa cama, sentindo dores terríveis. A exemplo do nosso querido gigante deitado, o Jerônimo Mendonça, que tetraplégico e cego, passou por uma severa expiação quando passou pelo planeta Terra na sua última existência. Então, ele nos conta que durante aqueles momentos que ele estava deitado, ele refletia sobre sua vida, ele ouvia as vozes daqueles irmãos que não queria, né, que quanto mais perturbava as suas dores, suas angústias, né, ele estava ali tratando o espírito, sendo que foi ele mesmo quem pediu para passar por todas essas dores, essas angústias, essa expiação. Então, o que ele diz aqui, pede sempre paciência para as dores. Às vezes, qualquer dorzinha, a gente já faz aquele alarme, a gente já grita, já corre, né? Às vezes até culpa outras pessoas quando o remédio não faz efeito, né? Então, tudo isso a gente tem que ter paciência. E aqui, quando na mensagem do Cristo, ele diz o seguinte, que a caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de testes em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Então, quem são essas criaturas? São nossa família, nossos filhos, nossos irmãos, pais, mães, filhos, avós, avós, toda a nossa família. Nós somos colocados em teste todos os dias. No trânsito, nós não temos paciência quando o sinal, né, muitas vezes fica amarelo, tem aquele carro atrás, fica buzinando para que você passe, avança o sinal e dali você sabe que você não vai avançar porque você vai tomar uma multa. Às vezes acontece uma colisão e ali começa uma desarmonia,
um problema sério, porque são os testes que nós temos de passar de paciência, até mesmo com aquele outro que veio atrás e não teve tempo de frear, né, de fazer uma frenagem no horário, né, não estava, às vezes estava disperso, olhando o celular, observando para outro tipo de situação, às vezes algo lhe chamou a atenção e esqueceu do mais importante que era, né, o trânsito, focar naquilo, né, que era o mais importante. Então, nesse momento, eu chamo a atenção quando ele diz assim: sei que a vida é difícil e ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir. Quais são essas alfinetadas? As impaciências da vida, né? As intolerâncias, a falta de amor, a falta de carinho, a falta de afeto. Tudo isso interfere na nossa vida. E a nossa vida, ela está aqui para ser vivida, sonhada, realizada, mesmo com as dores e as angústias. A paciência, ela faz parte do nosso dia a dia. Para ter paciência, meus irmãos, precisamos aprender a controlar os nossos impulsos, as nossas atitudes, o nosso comportamento, quando acontecer algo que foge do nosso controle. Se você não tiver paciência, você vai fazer tudo errado. Às vezes você quer trocar de carro, mas naquele momento, pode ser que a sua condição financeira não esteja boa, e você vai, né, atropela todas as fases, não tem paciência, né, realiza aquele negócio impensado, né, não teve aquela dedicação, aquele planejamento não foi realizado no momento que você, no momento adequado para fazer essa troca, você vai precipitadamente, realiza o negócio e mais tarde você vai arcar com as consequências justamente pela falta de paciência. E aqui, quando a gente fala lá do livro que nós estamos estudando neste evangelho sobre a Dona Maria João de Deus, ela fala aqui, ó: lutei enquanto me permitiram as forças físicas contra a influência aniquiladora do meu corpo. Aqui ela já diz claramente que ela lutava contra a enfermidade, contra a dor, contra a angústia, porque ela não queria desencarnar. Então, nesse momento, a gente vai observando que o espírito, quando deixa a terra, nós temos também que ter paciência no mundo dos espíritos para passar por um esclarecimento, para continuar o tratamento por lá, para nos melhorarmos para mais tarde, se for da nossa permissão, do nosso merecimento, né? E se for do interesse também do próprio espírito, enviar notícia para a família, como fez ela e como fez tantos outros, como faz até hoje tantos outros, enviando, né, essa consolação para os seus familiares na terra. Para finalizar, o Cristo nos pede coragem, porque o fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Às vezes você diz: nossa, Nancy, eu estou muito impaciente, né? Porque as coisas parecem que só acontecem comigo. Tudo que é ruim acontece comigo. Então não é isso, é porque às vezes a gente não tem paciência, acha que o nosso fardo é mais pesado do que o vizinho, do que o amigo, mas a gente não sabe o que acontece na casa dele. De repente lá, gente, pode estar acontecendo tudo muito mais difícil do que na sua casa. Mas como a gente não sabe, a gente também tem que respeitar. Então é isso. Para finalizar aqui, quando Cristo nos pede coragem, né? Nos pede coragem, ele diz: coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada de que pudesse ser acusado, enquanto vós tendes vosso passado a espiar e tendes de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Então, vamos aproveitar essa oportunidade hoje, exercitando a caridade, exercitando a paciência, a tolerância, a humildade, para que os nossos irmãos recebam com amor, né, mais tarde aí no seu dispositivo, mais essa semente do Evangelho. Somos o que pensamos, meus irmãos. Nesse momento, pensando na paciência, exercitemos a paciência. Orai e vigiai, para que os vossos pensamentos, né, busquem lá no alto essas energias curativas, essas vibrações de amor do Cristo, o Consolador prometido. Até o nosso próximo encontro. Se você gostou desse vídeo, nos ajude, nos auxilie compartilhando nos seus grupos para que outras pessoas possam assistir essas sementes do Evangelho. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos encontrar, obrigada por nos assistir e fiquem na paz do Mestre Jesus. Até o nosso próximo Evangelho.